Fala, meu exército! Eu sou a Daninha. Eu sou Emerson e estamos começando mais um podcast do Cast One. E eu quero já que você siga, compartilhe e curta esse podcast. Já segue a gente no Instagram, castone.podcast. Pega o aviãozinho da missão e manda aí pro seu coleguinha, amiga, enfim, manda aí pra geral. Hoje nós estamos aqui com um casal de missionários que, nossa, impactou a nossa vida, impactou a Arena Jovem de João Pessoa, com um monólogo, uma peça muito forte. Estamos sem palavras até então com o impacto que foi gerado naquele dia, naquela noite. E estamos aqui com o Dan e com a Bia Marquetes. E eles vão compartilhar um pouquinho do testemunho deles, falar um pouco de como tudo surgiu, de como eles começaram, de como Deus enviou eles. E é isso aí. Hoje a gente vai começar com a nossa pergunta, né? Bia, quem é o Dan? E Dan, quem é a Bia? Bom, Dan é um missionário, um homem, 28 anos, um homem que ama Jesus, ama a missão de Deus, faz a obra com muita excelência, um homem que ama e zela pela palavra de Deus e depende completamente do Senhor. Não depende de homens, não depende de promessas, de pessoas, mas depende unicamente, exclusivamente de Deus. Um sacerdote do lar, um marido maravilhoso. E é isso. Uau! A Bia é essa mulher linda que vocês estão vendo, no Brasil inteiro, o mundo. Esposa amada. Nós estamos casados há 9 meses, então há 9 meses mais de perto. Tem sido um tempo muito precioso que eu estou conhecendo ela. Né? E essa escola chamada casamento é uma escola até que Jesus venha e até que a morte nos separe. Então é muito, muito precioso caminhar ao lado da Bianca. Né? Mesmo seus 22 aninhos de idade, né? Ela é uma mulher muito, muito responsável, que me ensina muitas coisas e eu tenho certeza que também vai ser uma excelente mãe, né? Como já é uma excelente esposa. E essa é a nossa vida, né, meu amor? Caminhar com o Senhor, depender do Senhor. E a Bia é uma mulher que eu digo para ela, e ela pode compartilhar um pouco mais depois disso, que sempre que eu vejo a devoção dela pelo Senhor, eu falo que ela é uma mulher de lágrimas. Então, com a Bia eu aprendo também a chorar um pouquinho com o Senhor, né? Vou falar mais, não vou começar a chorar. Muito bom. Eu gostaria também que vocês falassem um pouco como foi esse processo do casamento de vocês, sabe? Como foi que isso começou, esse desejo? Olha, eu nunca namorei, o Danilo é o meu primeiro namorado e agora esposa. Desde os meus 15 anos eu fiz uma oração e olhando ao redor, vendo tantas meninas, amigas até, se machucando, se ferindo com relacionamentos que não iam pra frente, eu orei e falei assim: Senhor, eu só quero namorar quando for pra me casar, eu só quero namorar o meu futuro marido. E de fato, nos 15, eu conheci o Danilo com 20, né, na verdade. E, de fato, isso aconteceu. Claro que no caminho houve muitas renúncias, muitos nãos, né? Muito o Senhor falando, ainda não é a hora, não é o momento. E quando encontrei, não tive dúvidas de que realmente era aquilo que eu tinha pedido para o Senhor, alguém que amava a missão de Deus, onde eu já estava caminhando. Então, era o que eu mais orava, que eu queria um homem que amasse a missão, que fosse missionário, que amasse fazer a obra do Senhor, porque eu sempre fui muito intensa em fazer a obra e me dedicar à obra de Deus. Então eu orei e falei: eu quero um homem que vai me acompanhar, que a gente vai estar junto, sabe, no mesmo propósito. E aí nós nos conhecemos em 2023, em junho, quando ele ainda estava em Portugal. Eu tinha ido para Portugal em janeiro, ele foi em maio, mas eu já tinha voltado para o Brasil, a gente não se conhecia. E aí, em junho, a gente se conheceu. Eu conheci o Instagram dele através de uma amiga missionária que a gente tem em comum. E essa amiga tinha feito um repost dele lá no Instagram e eu entrei e eu falei: olha
que legal, ele tá em Portugal, não acredito, eu tava em Portugal e tudo mais. E aí a gente começou a se seguir, nós viramos amigos no Instagram, depois, né, no WhatsApp, nos tornamos amigos, começamos a falar sobre a realidade missionária em Portugal. E aí quando ele voltou pro Brasil em agosto, aí eu acho que ele se apaixonou um pouquinho. E aí veio então o tão sonhado convite, né? Eu nunca tinha tido um encontro com alguém ou algo do tipo. E aí ele me fez um convite especial pra gente poder jantar e se conhecer mais de perto. Não, pera aí que eu vou contar. Não, mas olha aí, Na verdade, eu estava em Portugal e quando eu e a Bia, a gente começou a virar amigos, é que ela não contou essa parte, né? Ela estava em um processo de ir para uma escola missionária, sim, né? verdade. Então, se ela fosse para a Fortaleza. escola missionária, eu não ia conhecer ela, mas eu não orei, Senhor, não leve ela para a escola missionária, pelo contrário, né? Olha lá, hein? Olha lá. Eu fui um incentivador, né? Sim, muito. Poxa, ministrei na tua vida, ofertei na vida Ele dela. me ajudou muito. Só que aconteceu que não foi o tempo, né? O Senhor, acho que disse não para ela na época. E quando ela me conheceu, a Bianca, ela já tinha marcado com a liderança local dela que quando terminasse a minha caminhada missionária, eu fiquei 84 dias em Portugal ministrando em algumas igrejas, a mensagem do monólogo, a qual nós vamos poder comentar aqui um pouquinho. E estava no meu último mês em Portugal e já pensando em alguns compromissos no Brasil, foi quando eu decidi fazer esse convite, não somente para a Bianca, mas para a igreja dela local, a conhecer a mensagem do monólogo. Então, prontamente, ela entrou em contato com a liderança e ela marcou o monólogo para assim que eu voltasse de Portugal. Só que ela falou para mim, olha, mas eu acho que eu não vou estar no monólogo, porque eu estou em um processo para poder fazer parte de uma escola missionária e quando você vir para o Brasil, né, voltar para São Paulo, eu já vou ter ido para Fortaleza. Você ia chegar dia 1º de agosto e eu ia estar embarcando dia 1º de agosto. E aí eu falei, rapaz, como vai ser isso então, né? E aí acabou acontecendo que o Senhor disse não para ela, só que eu nunca tinha visto a Bianca pessoalmente. Nós já estávamos conversando em relação à missão do Senhor, em relação... calma, gente. Eu já estava gostando da Bianca, né? Sim. Por tudo aquilo que ela me passou a ser, mas eu não tinha visto ela pessoalmente. Eu pensei, gente, vou conhecer a pessoa que eu estou gostando. A primeira vez na igreja, assim, como um compromisso, acho que vai ser um pouco meio... Vamos ficar meio assim. Então, por que eu não chamo ela para sair antes desse dia, né? Aí foi o que eu fiz convite para ela poder... Aí, por isso que ela falou que eu me apaixonei, mas tem todo um contexto em relação aí, a... no primeiro encontro, quando eu cheguei isso. Lá... é um detalhe muito importante, né? Quando eu cheguei lá no lugar que ele tinha marcado, ele tava com um buquê de flores para mim, um chocolate que ele tinha trago de Portugal. Ele não tava apaixonado, tá, gente? Não, foi só um detalhe. Claro. Mas o Danilo sempre foi muito carinhoso, muito romântico desde o início, assim, sabe? Muito atencioso, atento aos detalhes. E isso fez eu me apaixonar ainda mais por ele, por quem ele é. E aí, quando a gente começou a namorar, né? Ele veio, a gente passou um período de oração, depois ele veio e pediu oficialmente a minha mão em namoro. E passando mais ou menos uns 3 meses e meio, isso foi em setembro de 2023. Quando chegou janeiro de 2024, no dia 6 de janeiro, numa viagem em família, ele me pede oficialmente em casamento. Menos de 4 meses. Tem que ser assim, gente. Ó, vocês que estão aí prontos para casar, essa é a deixa já que eu gostaria já de entrar na conversa desse podcast. Cara, você é cristão, você tá conhecendo a pessoa, você namora, você tá namorando com a pessoa, cara, o que impede você pedir essa pessoa em casamento? O que é grana? É o quê? Você não confia que o Senhor pode vir com a provisão? Quando eu cheguei pra Bianca, eu falei assim, olha, tem uns métodos aí da internet, né, 6 em 7, não sei o que, eu falei, com você vai ser 3 em 3. Namora em 3, noiva em 3 e casa em 3. E foi o que aconteceu. A gente casou em menos de 9 meses, cara, foi tempo de uma gravidez, assim, sabe? E eu até falei pra Bianca, se é tudo de fato acontecer, eu ainda vou escrever um livro e esse livro vai se chamar Casei e Paguei com a Fé. Porque eu acho que em breve vai ser esse livro aí. Vou vir lançar ele aqui de João Pessoa. Aqui no Sara, nossa terra de João Pessoa. Porque, cara, é uma grande dificuldade
dificuldade e não vou falar empecilho, porque nós confiamos no Senhor, nós sabemos que quando é aquela frase, cara, marca a data que Deus vem com a provisão. Acho que com vocês, todo mundo que casou, vocês têm os seus testemunhos, né? sim. Nós temos o nosso, né? A gente pode compartilhar algumas coisas, mas quando eu marquei a data para poder casar com a Bianca, então eu marquei a data, eu pedi ela em casamento em janeiro, nós íamos casar em setembro, no dia 16 de setembro, para completar exatamente a data do namoro oficial, para poder ser um ano. Só que foi tão assim acelerado aquilo que Deus começou a fazer nas nossas vidas, que foi assim, ó, e nós acabamos casando em maio. E aí você pode contar um pouco sobre como foi essa nossa dinâmica, né, de poder confiar no Senhor, e o Senhor não deixou faltar nada nas nossas vidas. Foi um casamento lindo, viu? Porque eu fui lá. Desde que a gente começou a namorar, a gente já começou a alinhar os propósitos, né? E eu tinha ido para Portugal em uma missão, e lá o Senhor tinha compartilhado várias palavras de que eu voltaria para lá. Então, quando eu conheci o Danilo, e no ano que a gente noivou, em 2024, seria o ano que eu retornaria para a nação de Portugal. E aí, quando ele estava lá e ele também se planejava em voltar, ele iria voltar para o Brasil para resolver algumas coisas, fazer algumas coisas. E o plano dele também, né, de acordo com a vontade do Senhor, era retornar para Portugal. Sim, então, a primeira coisa que a gente fez foi alinhar esses propósitos e entender para onde o Senhor quer nos levar. E a gente tinha essa convicção de que a nação portuguesa era uma nação que nós voltaríamos, retornaríamos. Então a gente já começou a alinhar que depois do casamento nós voltaríamos prontamente para Portugal para continuar a missão de Deus. E aí nesse processo, né, a gente iria se casar em setembro, e aí Deus mudou todos os nossos planos, a gente marcou a data em maio, e a gente iria abrir mão da nossa casa, de alugar uma casa, de fazer um chá de cozinha, para poder ir para Portugal e montar, né, a nossa futura casa lá, o lugar que nós iríamos morar. Nós abriríamos mão de alguns meses, só eu e ele numa casa, para que a missão de Deus pudesse fluir. Sim, a gente de fato estava começando um novo relacionamento com o nosso casamento, mas também uma nova missão, né? Exatamente. E daí, só que o Senhor tinha outros planos para nós, né? E nós não sabemos disso. Então a gente começou a planejar o casamento, e foram fé. A gente realmente pagou com a moeda da fé, sabe? A gente não tinha dinheiro desde o início para alugar o espaço, mas o Senhor foi provendo todas as coisas foram fluindo, sabe? E parecia que vinha de lugares que a gente não imaginava. Sim. E o Senhor foi provendo todas as coisas. E aí depois que a gente casou, uma semana e meia, eu recebo uma mensagem de uma pessoa muito amiga, um casal que me discipulou, que cuidou de mim por muito tempo. Esse casal manda mensagem para mim, eles estavam em outro país, e ela compartilha comigo que desde que eu compartilhei com ela que nós iríamos nos casar em maio, e depois a gente iria para Portugal, o Senhor falou para ela: o apartamento de vocês em São Paulo é deles, é para eles morarem. Mas ela falou: nossa, Senhor, como vai ser isso? Porque tem um casal morando lá, e esse casal tem um contrato até outubro, e eles vão em outubro para Portugal, então não vai bater a agenda. E aí isso foi passando os meses. Então esse casal manda mensagem para ela e fala: olha, a gente precisa sair do apartamento, porque eu engravidei e eu preciso sair do apartamento porque eu encontrei um lugar maior pra gente morar, e eu já quero sair tal dia, então eu vou precisar quebrar o contrato. E aí, sendo assim, a gente entrou mais ou menos ali dia 12 de junho, praticamente quase um mês do nosso civil, mas a gente já estava em viagem, estava em outros lugares, a gente praticamente não precisou ficar muito na casa dos meus pais, que seria de forma ali improvisada, num quarto, até a gente poder ir para a missão. E aí, quando a gente, né, recebeu essa notícia, a gente estava indo para um evento missionário no interior de São Paulo, eu olho e começo a chorar. Eu falo para ele e eu começo a chorar, porque eu olho aquilo falando: não é possível que eu ganhei um apartamento para morar, sendo que a gente tinha renunciado a essa parte, e o apartamento estava todo mobiliado. A gente só tinha ganhado uma cama de casal. E ela fala assim: Bia, olha, você não precisa levar nada, no apartamento tem todas as coisas, já tá todo mobiliado, tem televisão, tem geladeira, tem fogão, tem tudo, tem sofá.
A única coisa que não tem no apartamento é uma cama de casal, que era o que eu ainda Que não você tinha. tinha. Então, Nossa. praticamente, a gente se mudou para lá com a nossa cama de casal, as nossas roupas. E estamos lá até hoje, até a nossa ida agora Sim. para essa nova missão, que é no Rio Grande do Sul. Mas a gente pode realmente falar, afirmar e dizer, a gente provou da bondade de Deus, sabe? A gente viveu os milagres porque a gente realmente confiou. Porque às vezes a gente fala que confia em Deus, mas só é até certo ponto. Ó, Senhor, eu entrego até aqui, mas ali, pode deixar aqui, fica comigo, essa parte eu faço. Querendo dar uma mãozinha, né? A gente quer dar uma mãozinha pra Deus, mas Deus não precisa de mãozinha nenhuma. Quando Ele quer fazer, Ele faz e pronto, acabou. É daí que eu vou escrever esse livro, cara. Casei e paguei com a fé. E eu acredito que Deus está levantando de forma precisa pessoas, jovens, adolescentes que unem os seus propósitos e querem fazer com que isso venha a ser convertido em uma missão, que é a missão mais importante de Deus, chamada família. Sim. A primeira missão de Deus para a humanidade se chama família. E a partir desse lugar que outras coisas acontecem, seja em nível nacional ou global. É nesse lugar, na casa, na família, que o evangelho se expande. A igreja se constitui, porque a igreja não é constituída por paredes, mas por pessoas. Sim. E pessoas são constituídas por famílias. E se o ministério principal do Senhor é a família, então jovens e adolescentes que estão antes deste passo de se tornar uma família precisa entender de forma clara e objetiva: o Senhor está com vocês, para vocês poderem se tornar uma família, independente daquilo que vocês vão enfrentar, de dificuldade financeira, de tempo, de lugar. O Senhor quer, o Senhor deseja que o solitário viva em família. Que o nosso dinheiro não pagou a semente, né? Pagou para nós. Né? Isso. A gente não tinha R$1 para pagar a nossa casa, mas o Senhor pagou todas as coisas, o Senhor nos deu. Literalmente, a gente não paga nada para morar no lugar que a gente mora. O apartamento é a nossa cara, né, meu amor? A gente olha assim e fala, cara, se a gente fosse alugar, se a gente fosse fazer tudo isso, acho que não ficaria tão a nossa cara quanto ficou esse lugar, sabe? Então, eu acredito que realmente as nossas sementes, sabe? O Senhor está colhendo todas as nossas sementes, sabe? O Senhor honra todos os nossos esforços, tudo aquilo que a gente faz para a obra do Senhor. Ele não precisa fazer nada por nós. Sim. Ele não precisa. A gente apesar de nós, a gente não precisa, a gente não pode forçar Deus a fazer nada. A gente não tem que, Deus tem que fazer, Deus tem que realizar meu sonho. Não, Ele não precisa fazer nada por você. Ele não deve nada. Ele não deve nada para você, entendeu? Sim. Ele já fez o maior, que foi nos salvar, né? Que foi nos dar a vida eterna de graça, que foi de graça. Então, assim, mas mesmo assim, esse Deus Pai, sabe, se revela a nós realmente como um Pai que cuida de nós, que apesar de muitas vezes o nosso Pai terreno ali, né, físico, de sangue, às vezes não se doar tanto por nós, como existem essa falta de paternidade na vida de muitas pessoas, mas esse Pai, esse Deus Pai, ele supre toda essa paternidade, toda essa falta de paternidade. Então, ele vem e faz esse papel de pai e nos presenteia, né, com presentes tão lindos e que a gente fala, Senhor, eu não merecia tanta bondade, sabe? Isso é um pouco da vida missional. Uma coisa que eu vejo assim, né, que vocês pagaram com a fé, como vocês disseram, mas o principal que tem aí no relacionamento de vocês, eu acho que é a união de propósitos, né? Isso. Por exemplo, eu acredito que muitos jovens, como eu também, devem ter uma visão errada com seus parceiros, no sentido de, tipo assim, vou pegar a primeira pessoa, vou noivar e vou casar com ela. Mas às vezes não é essa pessoa que Deus preparou para ela. E por despreparo, por querer agilizar demais o processo, pode acabar gerando, não sei, algum tipo de dano futuramente. Por exemplo, uma união que não era para ser eles. Casamento errado. Aí como é que vocês desigual, né? E como é que vocês poderiam aconselhar essas pessoas para elas não fazerem isso? Sabe como é que vocês começaram a dizer assim, não, esse cara é para minha vida, essa mulher é para minha vida? Como é que vocês sentiram essa sinergia para dizer que eu vou casar em 9 meses com ela? Tá. É literalmente ela que eu quero para minha vida. Comecei a conhecer a Bianca, ela já conhecia um pouco da minha história. Inclusive, ela me conheceu em um contexto ao qual eu estava no meio de uma missão, né? Então, quando eu comecei a falar com a Bianca, quando eu comecei a conversar com a Bianca, eu disse para ela, a vida do crente não é estar na missão,
estou em missão, né? Sim. Todos nós estamos em missão, mas eu falei para ela, ó, eu estou em missão literalmente, né? Desde 2016 eu tenho caminhado, para ser mais específico, desde 2019 de forma integral. Então eu entendia que quando eu fosse procurar alguém para eu poder casar, a primeira escolha da pessoa, além de escolher eu como esposo, seria escolher o Senhor. Então, quando eu comecei a conhecer a Bianca e eu vi que o coração dela estava no Senhor, eu não achei a Bianca em Guarulhos, que é onde que nós moramos e é onde que ela nasceu. Eu achei a Bianca no Senhor. E esse lugar me apontou, cara, ela está indo para o mesmo lugar que você. Tem uma frase muito clichê na caminhada missionária que é a seguinte frase: quem está indo para o mesmo lugar se encontra no meio do caminho. E de fato eu encontrei a Bianca nesse lugar chamado Missão de Deus, só que com as mesmas convicções, com a mesma paixão, com a mesma alma, com o mesmo conhecimento de você entende o que é uma caminhada missionária de forma integral, e estava tudo bem se de fato a Bianca não vivesse de forma integral. Aprove ao Senhor, nesses 9 meses que nós estamos casados em missão, nós dois sermos integral. Mas não vai ter nenhum problema caso o Senhor nos leve para algum lugar de forma específica, seja aqui dentro do Brasil ou em outro lugar, que a Bianca ou eu, nós percebermos que o Senhor quer nos colocar dentro de um lugar de forma proposital para que esse lugar se torne a missão do Senhor. Por exemplo, se eu fosse perguntar para vocês dois, qual que é a sua formação? Como profissão, Emerson, qual que é a tua formação? É programação, ADS. Tá, e a sua? Optometria. Optometria. Então, dentro de um consultório clínico, fazendo optometria, você fazendo os exames de vistas, você pode ser uma missionária dentro desse lugar, pregando o evangelho, utilizando até mesmo a sua profissão. Você pode fazer isso com jogos, com ADS, com programação. Cara, nós não podemos ter essa noção. Eu sou um missionário pregando o evangelho atrás de um púlpito dentro de uma igreja. Não, eu sou um missionário em missão aonde o Senhor queira me levar. Mas aprove ao Senhor, de entre os 5 ministérios, né, nós estarmos em função integral no evangelismo. Nós sermos evangelistas de forma integral, utilizando da nossa vida missional para podermos estar em igrejas, colaborando com o crescimento, em treinamento de evangelismo, ministrando a palavra. Mas não teria nenhum problema se a Bianca, sei lá, como enfermeira, caso fosse essa a profissão dela, ou eu com outro, qualquer tipo de profissão, nós estarmos neste lugar. Então, como que isso teve a certeza de eu conhecer a Bianca? Eu sabia que o lugar dela era o Senhor, e não apenas eu. Né? E agora ela pode falar. Tem aquela frase que dizem, né, os opostos se atraem. Mas, gente, não caiam nessa, tá? Mentira. Isso é uma mentira danada. Pelo contrário, a gente precisa realmente estar alinhados. Os propósitos precisam estar alinhados em Deus. Então, acho que quando eu estava solteira, eu não estava só esperando o meu marido chegar, porque existe aquela... eu estou esperando no Senhor, mas a pessoa está desesperada procurando por alguém. Quando eu estava solteira, eu estava esperando em Deus, estava esperando o meu Senhor. O meu amado é o meu Senhor. Antes de vir o meu marido, antes de vir qualquer pessoa na minha vida, vem o meu Senhor, o meu Deus, o meu Jesus, sabe? O Pai, o Filho e o Espírito, eles estão em prioridade na minha vida. Então, o que eu vejo é que falta muita oração na vida da juventude, falta oração, falta buscar ao Senhor, e aí a gente fica com aquela carência, com aquele buraco enorme de carência, porque a gente não busca o Senhor, e aí fica desesperado procurando por alguém. E aí, quando encontra a primeira pessoa que vê no caminho, entendeu? E aí tenta encaixar aquela pessoa na sua vida, aí às vezes não tem nada a ver, aí a liderança olha, os discipuladores olham e falam, não tem nada a ver, e a pessoa tá ali tentando só suprir uma carência. Então, eu acho que antes de a gente buscar ter qualquer relacionamento com alguém, a gente precisa buscar ter um relacionamento com o Senhor, com Deus. Eu acho que os jovens precisam disso, ter um relacionamento com Deus.
Existe uma passagem em Oséias que diz: meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E conhecimento em hebraico é a palavra yadá. Yadá significa relacionamento. Tá relacionado a esse relacionamento de conhecer o Senhor, sabe, de fato. De se relacionar com esse Deus, de estar perto desse Deus. E aí quando você tem um relacionamento com Deus, cara, você se alinha à vontade de Deus. A gente precisa se alinhar à vontade de Deus. Só que o que a gente está vendo hoje é que, Deus, se alinha às minhas vontades. É isso aí. Se alinha ao que eu quero para minha vida. Eu quero alguém assim, assim, assim. Mas será que é a vontade de Deus? Sim. Mas quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente começa a olhar com uma visão espiritual, a gente olha diferente, a gente olha para as pessoas diferente. E aí quando chega esse grande momento... Não tem segredo, né? Não tem mais segredo, você sabe a pessoa que vai se alinhar ao que Deus está falando para você. Você olha e fala, cara, tudo se encaixa. Quando eu conheci o Danilo, eu olhei assim, e as nossas conversas, tudo se encaixava. Cara, a gente não tinha medo de nada, a gente não tem medo de nada, sabe? Se Deus mandar a gente pra qualquer lugar, a gente vai, a gente não tem medo, sabe? A gente não tem mão pesada, a gente não quer segurar nada, a gente tem mãos leves. Se o Senhor quiser que deixe ir, a gente vai deixar ir. Então, essas conversas, sabe, que a gente teve antes da gente se ver, quando a gente ainda era amigo, essas conversas foram alinhando e eu fui percebendo e olhando, uau, cara, tudo bate, sabe? É a mesma visão que eu tenho, é o mesmo pensamento, é o mesmo propósito de vida. Então, as coisas foram se alinhando. Então, quando a gente se conheceu pessoalmente, a gente não tinha mais dúvida de que, cara, realmente, se eu casar com essa pessoa, eu sei que eu não vou me arrepender. Eu não vou chegar lá na frente e falar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Não, eu vou chegar lá na frente e vou falar, obrigada, Senhor, porque o Senhor realmente uniu os nossos propósitos e hoje a gente está aqui vivendo, experimentando da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Então, acho que esse é um dos conselhos que eu daria. Eu acho que é o senso de identidade e pertencimento, né? De eu saber quem eu sou, saber para onde eu vou, sim, o meu propósito. Exatamente. Interfere muito, porque a gente vê que hoje o povo, tipo, não sabe quem é, então acaba aceitando qualquer coisa por não saber também o que... Exato, não sabe a sua identidade em Deus. Né? E às vezes vai procurando casar, eu sou casada há 9 anos, o meu marido... a gente tá no 9 de meses, 10%. 9 meses. A gente tá casada há 9 anos, infelizmente ele não pôde vir hoje, mas logo no começo eu lembro também que a gente recebeu uma palavra do Senhor de que ele tinha pressa. Então, até compartilhei com a Bianca lá na igreja que eu engravidei com 7 meses. Foi 7 meses de casado. E não foi planejado. Eu tomava o anticoncepcional e continuei tomando grávida sem saber. E quando eu fui descobrir, eu já estava com 3 meses. E assim, a gente percebe o quanto Deus tem pressa na união do propósito. Porque às vezes a gente quer casar para ser feliz. Eu quero ser feliz, então eu vou casar. Mas a gente esquece que o casamento ele é um alinhamento de propósito. Exatamente. Né? Você realmente, como o Danilo falou, da questão de ir para o mesmo lugar. E às vezes é isso que vai buscando suprir a carência e esquece do propósito. Exatamente. E vocês estavam falando da questão familiar, né? Do contexto familiar de vocês. E a gente estava falando também que vocês nasceram num berço cristão. Exato. Mas eu acho que tem um momentozinho lá que a gente tem um momento mais impactante com o Senhor. Sim. E a gente queria ouvir um pouquinho aí desse testemunho de vocês. Como foi o momento que vocês... Você pode dar primeiro? Eu cresci na igreja, então eu sempre estava ali naquele contexto, fazendo tudo, era no Ministério de Dança, sempre fui, sempre amei dançar, sempre gostei. Então sempre estava envolvida em tantas coisas, em dança, em teatro, trabalhando na obra de Deus, mas muitas vezes, às vezes, ali, mas pensando lá fora, sabe? A mente longe e tudo mais. E houve alguns encontros com o Senhor que foi me moldando e que, através disso, lá na escola, a gente criou uma célula, eu e algumas amigas. A gente começou a buscar o Senhor. A gente começou a falar de Jesus na sala, eu e elas, assim, a gente começava a compartilhar sobre a palavra de Deus, e isso foi acendendo mais uma chama no nosso coração, e até que uma vez a gente começou a se reunir na casa delas, nas nossas casas, após a escola, uma vez na semana, e quando pensou que não, isso virou uma célula, e começou a encher de gente,
vinha gente depois da escola para poder ouvir de Jesus e começou a agregar mais pessoas. E aquilo ali encheu muito meu coração, porque eu falei, uau, Jesus está fazendo algo, sabe? Pessoas começaram a aceitar Jesus e a gente encaminhava para as igrejas, porque a gente era de várias igrejas, então as pessoas iam nas igrejas se identificando e, né, criando raízes em igrejas. Mas, assim, cara, essa parte foi uma das partes que me impactou muito durante a minha adolescência, ali na época de escola. Mas o meu pico mesmo, assim, cara, eu tive um encontro com Deus. Foi mais ou menos com 17 anos. Eu estava passando, na questão familiar, a gente estava passando por alguns problemas muito difíceis, que isso abalou muito o meu psicológico. E chegou um momento que eu não queria mais sair do quarto. Eu só chorava, aquilo começou a me atingir, as questões familiares, né? A gente estava passando por muitos problemas na família. E eu com medo, assim, desesperada, e aquilo começou a mexer muito comigo, e eu só chorava. E minha mãe, assim, uma mulher de muita oração, missionária, e ela chegava e falava, por que você tá chorando? E eu não sei por que eu tô chorando, e eu chorava de tristeza mesmo. E aí eu lembro que nessa época eu conheci uma conferência que iria acontecer em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Era uma conferência de moças e mulheres e falava sobre identidade. E aí eu não sabia, não entendia muito bem sobre o evento, mas eu tinha algumas amigas que iriam para esse evento. Eu falei, eu acho que eu quero ir para esse evento. Eu não estava bem mesmo, eu falava, cara, eu acho que eu vou para isso daqui para ver se acontece alguma coisa, sabe? E aí eu fui, minha mãe se organizou, meu pai se organizou, eles me mandaram para lá. E lá eu tive um encontro realmente com o Senhor, em entender qual era a minha identidade em Deus. Eu não sabia qual era a minha identidade. Eu estava andando, eu estava ali na igreja, eu ouvia as palavras, eu dançava, eu fazia de tudo, mas eu não compreendia quem era esse Deus Pai que me deu uma identidade, sabe? Através de Jesus, quando veio na cruz e nos tornou não só amigos de Deus, mas nos tornou filhos de Deus. E eu não sabia qual era a minha identidade. Então lá eu fui muito moldada, fui muito tratada pelo Senhor, sabe? Parece que eu tirei vários pesos que eu estava carregando dentro de mim, que eu não precisava mais carregar. Eu tirei vários fardos do meu coração, da minha alma, que eu não precisava mais carregar. E aí, dali, eu saí entendendo uma coisa. Eu sou filha de Deus. Eu tenho uma identidade, Amém. Sabe? Apesar de sempre ter um círculo familiar muito bom, meu pai, minha mãe, meu Deus, assim, sabe? Apesar de não ter tido nenhum problema com paternidade, né, dos nossos pais naturais, mas eu não entendi essa paternidade espiritual de Deus. Então eu saí dali falando, uau, eu sou filha de Deus. Então aquela tristeza, aquele início ali de depressão que eu tava, aquele choro compulsivo, sem saber por que era, ali encerrou, caiu por terra, porque ali invadiu a alegria do Senhor sobre o meu coração. E quando a gente sabe quem a gente sabe para onde a gente vai. Né? Então ali o Senhor começou a realmente me mostrar muitas coisas e a partir dali a minha vida nunca mais foi a mesma. E é incrível, né? Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Exatamente. Então, literalmente, você teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Recebeu essa alegria que vem do reino. Exatamente. A minha caminhada com o Senhor é muita influência dos meus pais, né? Os meus pais, eles começaram muito novos assim a conhecer ao Senhor, por mais que os meus avós, tanto por parte de pai e de mãe, já eram cristãos, já conheciam o Senhor, já frequentavam uma igreja local. Os meus pais, a minha mãe, ela engravidou com 14 anos, com 15 anos ela teve eu, e então foi neste momento a qual eu nasci que os meus pais eles se alinharam com o Senhor. Então, 11 meses eles casaram em uma igreja local, a qual seria a minha igreja pelo resto da minha vida, até depois eu ir para a caminhada missionária. E aí eu nasci nesse contexto que os meus pais já estavam em um relacionamento muito firme com o Senhor.
E então eu sempre frequentei escola bíblica dominical, né? Sempre via os meus pais dentro da igreja, minha mãe no grupo de louvor, meu pai seguindo uma caminhada eclesiástica, passando por alguns setores dentro da igreja, até que acho que no ano de 2008 meu pai ele virou pastor, né, auxiliar, acho que foi o ano que eu me batizei. Só que isso não significa nada, né? Isso são experiências da nossa família que te dá uma influência para que você possa já conhecer quem é Jesus, já pertencer a uma igreja local, mas de fato você tem um encontro com o Senhor. E cara, como todo jovem, como todo adolescente, ou a maioria que nós conhecemos amigos, sempre tem aquela fase meio rebelde. Eu acredito que a minha fase assim de conhecer algumas coisas do mundo, meio tá um pouco afastado assim, da igreja, mesmo tendo toda essa bênção de você nascer em uma família cristã e você poder compartilhar desse ambiente de igreja mesmo como criança, eu me desviei. Não vou falar que me desviei por completo. Eu ainda ia para a igreja, mas não tinha um relacionamento com Jesus. Foi até que então eu fui. Engraçado que parece até um pouco semelhante à história da minha esposa, que ela encontrou com o Senhor em um evento. E no ano de 2016 eu fui para uma cidade chamada Dourados, Mato Grosso do Sul. Na verdade, eu fui para Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, passar férias na casa de primos. E um dos meus primos ia fazer um curso de treinamento e liderança que tinha a ver com esportes, missões através do esportes. E eu fui para esse curso, meio assim, jogado que não estava programado, né? Fui com ele e desde esse tempo o Senhor foi me envolvendo com crianças, com a palhaçaria, né? Com mímica e com o esporte. E aí no mesmo ano, no meio do ano, eu fui fazer um encontro do Giovanni Si, o Encontrarte, com a companhia de artes Giovanni Si. Fiz parte desse encontro de férias, que é o Encontrarte, uma escola de artes. E lá, cara, é aquilo que eu já fazia desde criança, eu sempre participei de teatro na minha igreja. Foi o que o Senhor começou a me chamar para mais perto dele. E aí, nesse mesmo ano, depois que eu voltei desse curso de artes do Giovanni Si, eu fui viver a minha primeira experiência como missionário integral. Só que eu não sabia o que era um relacionamento com Jesus, eu não sabia o que era um discipulado, eu não sabia o que era um devocional, cara, eu não sabia disso. Foi na base missionária do Giovanni Si que eu comecei a aprender um pouco mais de perto. Então, eu digo que entre propósito, vocação e chamado, né? O chamado ele é universal. Todo cristão ele é chamado para ser um missionário. Charles Spurgeon vai falar que você é um missionário, você é um impostor. Então, somos cristãos em missão, anunciando Jesus. Só que eu não tinha um propósito ainda mas tinha a vocação, que era teatro. Eu sempre gostei muito. E, cara, o Senhor uniu. O Senhor, acho que no ano de 2016 foi quando eu tive esse encontro real, mesmo com o Senhor, dele unir essa vocação através das artes, esse propósito missional e o relacionamento com ele, sabe? Aprendendo mais com Jesus, se relacionando com Jesus. Tanto no individual quanto em comunidade. Eu tendo a vida de devoção, a vida de busca. E por aí, então, graças a Deus, o Senhor foi trilhando outros caminhos. E eu acho que todos nós temos esse encontro com o Senhor, quando nós, de fato, saímos do evangelho teórico e vamos para o evangelho prático, né? Você viver a prática com Jesus todos os dias. Acho que tem um momento que você tem que tomar a decisão, né? A salvação ela é individual, apesar de vocês terem caminhado e crescido num ambiente onde era mais propício, mas teve um momento que vocês tiveram que decidir, né? Pessoalmente. Vou só compartilhar uma experiência que eu tive. Eu não cresci, eu sou a primeira da minha família a se converter, então hoje eu tenho filhas e é um grande desafio realmente a gente caminhar, levar os nossos filhos para essa caminhada. Vocês estão entendendo? Sim, sim. E aí, o que é que acontece? Teve um momento que eu estava em oração ao Senhor, orando pelas minhas filhas, intercedendo por elas. Hoje eu tenho duas, a Maria e a Helena. E estava intercedendo por elas e eu falei, Senhor, que as minhas filhas cresçam na Tua presença. Que elas tenham uma oportunidade que eu não tive, de não se ferir com o mundo como eu me feri. E aí, no mesmo momento, o Espírito Santo me perguntou para você o que é crescer na minha presença. E eu disse, tá indo para a igreja, frequentando a igreja. E o Espírito Santo retrucou, né? Mas é lá que elas crescem? Na igreja? Não, elas crescem em casa.
E aí ele falou, então é em casa que a minha presença tem que estar. Exatamente. E aí eu entendi que o meu papel como mãe também era o papel de apresentar Jesus a Caseiro, ela. Poder de influência, né? Isso, entendeu? Então, assim, só para Sim, Muito bom. compartilhar um pouquinho. Eu fui, com certeza, sou frutos da minha mãe, de ver ela orando em casa, Sim. de ela fazer campanha de oração com os filhos de madrugada, entendeu? Então, apesar de talvez na época a gente, ai meu Deus, e não sei o quê, né? Sempre tem aquela, ai, minha mãe me obrigando a ir para a igreja e tudo mais, mas não era só na igreja, sabe? Eu via a dedicação dela, eu via a busca dela, a leitura da palavra, Sim. eu via ela orando, ela vinha orar pela gente, sabe? Então, o poder da influência, né? Os pais hoje precisam entender, não adianta só levar para a igreja. É o diário, é a vida ordinária. A vida ordinária que leva ao Senhor. E aí eu volto no começo desse podcast, eu falando que o primeiro ministério, cara, do Senhor É a é a família. família. Quando o Senhor está nesse lugar de mesa, de casa, de comunhão, matrimonial, pais com filhos, a partir desse lugar as coisas fluem. A maior arma do diabo talvez não esteja e não seja, mas nem dentro da igreja. Você vê muitas quebras de relacionamentos, muita bagunça que acontece dentro da igreja de Cristo, seja no Brasil, seja em qualquer outra nação. Lideranças corruptas, muitas coisas erradas, escândalos. Só que aonde que está a raiz deste problema? Dentro da casa desses próprios líderes. O Senhor não está sendo mais convidado para estar dentro dessas casas. Líderes de igreja que tocam ministérios acham que o Senhor vai se fazer presente na sua igreja, no seu ministério, na sua função dentro da igreja, mas Ele não está em um momento na tua casa, na sua vida ordinária. É por isso que eu falo para vocês, quando o Senhor ele está na nossa família, a partir desse lugar, toda a nossa vida flui para o Senhor. Porque o Senhor ele é um Deus que ama famílias. Né? Antes de amar uma posição ministerial e antes do Senhor te presentear, porque apesar de nós estamos inseridos na missão do Senhor, em fazer parte de uma igreja local, em preencher esse lugar com a presença do Senhor, o Senhor deseja fazer parte da nossa família. Sim. Tem uma frase muito impactante da bispa Lúcia Rodovalho, que fala que a família é o laboratório da nossa missão, é onde tudo começa. E eu queria já comentar também e entrar no assunto da missão, que foi quando vocês se despertaram. No caso, o Dan começou primeiro, né, na questão da missão. Quando foi que vocês sentiram essa necessidade de começar a missão? Pode falar. Bom, como apesar de estar sempre na igreja, eu acho que eu não tinha uma visão tão clara sobre o que era missão. E mais ou menos uns 5 anos atrás, ali no ano mais ou menos da pandemia, foi quando o Senhor me falou diretamente o que eu seria. E foi muito claro a direção para mim. E ali no evento Descende Brasil, que eu fui, ali falava muito sobre missões, ali eu comecei a conhecer um pouco mais sobre missões, mas ainda não tão profundamente. Só que antes disso já existia um desejo no meu coração, e eu nem sabia, né, o que era. Eu queria que através da minha profissão eu pudesse ir para a África. Tanto que uma das minhas profissões que eu sonhava em fazer, a faculdade que eu sonhava em fazer, era odontologia, porque eu queria tratar o sorriso, cuidar da saúde bucal das crianças lá na África. Mas eu não sabia que isso já tinha uma raiz, que o Senhor já estava colocando no meu coração um desejo para ir para algum lugar, mas não sabia ainda que era missão, né? E aí, ali em 2020, nesse evento, foi onde eu entendi um pouco mais sobre missões. Aí veio a pandemia, aí fechou tudo. E aí eu estava ali, né, à frente de uma liderança de jovens e adolescentes. E aí teve toda aquela questão, aquela mudança, cursos online, né? Foi tão assim impactante para a igreja, né, para as logísticas, né, e tudo mais. E aí eu lembro que foi chegando o fim do ano e eu falei assim: "Ah, Senhor, eu sei que o Senhor já falou sobre missões para mim, mas eu queria que fosse uma direção tão clara para mim, sabe? Uma palavra tão clara sobre o que o Senhor deseja para minha vida, sabe?
E aí eu pedi, teve uma semana lá no final do ano que eu comecei a orar, pedindo pro Senhor intensamente, Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer que eu seja? Qual é o seu plano para mim? Qual é o seu plano de vida? O que o Senhor já escreveu para mim? E aí eu lembro que foi num sábado, e aí eu lembro que a gente foi com alguns amigos, a gente foi num culto de jovens e depois a gente ia para uma vigília. A gente foi pro culto de jovens e quando a gente saiu, a gente ia comer antes de ir pra vigília. A gente ia no Mac, só que fecharam a porta na nossa cara, no Mac. E tava na pandemia, não podia comer dentro de alguns lugares, todo mundo de máscara e tudo mais. Mas teve um propósito a gente não comer no Mac. Aí a gente achou uma esfirraria que tava próxima ali. E a gente pediu algumas esfirras, também não podia comer dentro, a gente ia comendo no carro e ia para outro lugar. E aí a gente estava ali conversando, pedimos as esfirras e quando menos pensamos, assim, eu não sei, até hoje eu não sei de onde aquele homem veio. Eu lembro que veio um homem, um morador de rua, e ele chegou e falou assim, olha, eu não queria dinheiro, eu só queria comida. Se vocês pudessem pegar algumas esfirras para mim e para os meus filhos. E a gente falou, tudo bem, quantos filhos você tem? E aí a gente fez a encomenda, só que a gente ficou todo mundo na calçada esperando o pedido sair. E aí quando eu me desesperei, aquele homem olha nos meus olhos e ele falou assim, você vai ser uma missionária. Você vai atravessar muitas fronteiras. Mas esse é o tempo que o Senhor está te preparando para isso. Se prepare, você vai atravessar muitas fronteiras. E aí na hora que eu olhei aquilo, aquela palavra saindo daquele homem, eu me virei, eu comecei a chorar porque eu olhei assim e eu falei, meu Deus. E aí o Espírito Santo falou comigo na hora, você pediu uma resposta, você pediu uma palavra e eu tô te entregando agora. E eu lembro que eu esperava que viria de qualquer lugar, da vigília, do culto, eu falei, Senhor, hoje eu vou para um culto, vou para uma vigília, meu Deus, não é possível que o Senhor não vai falar comigo. E eu esperava sair de qualquer lugar, talvez esperava vir de alguém bem vestido, de alguém com um microfone, mas veio de um homem que estava descalço, que estava sujo, que não tinha nem o que comer. Mas quando o Senhor olha para mim através daquele homem e diz, você vai ser uma missionária, o Senhor também está dizendo, você vai alcançar essas pessoas. Você vai amar essas pessoas. Eu uso os improváveis, sabe? O Senhor também estava me dizendo, eu uso aqueles que ninguém espera. Eu uso aqueles que ninguém dá valor, aqueles que são realmente improváveis para a sociedade ou para a igreja. Mas quando eu escolho alguém, eu pego esse vaso, eu quebro ele, eu moldo, eu faço de novo e eu uso ele da forma que eu desejo, sabe? Então, a partir daí, o meu coração foi totalmente incendiado por missões e eu continuei um bom tempo na igreja local, porque antes da gente ir para qualquer lugar, a gente precisa servir na nossa igreja local, né? Existem muitas pessoas que querem ser desigrejados, missionários que querem ser desigrejados, que não querem ser tratados, que não querem ser ministrados, não querem ser discipulados. Mas o nosso primeiro lugar é a nossa igreja local, é onde você está, né? Existe uma frase que um amigo nosso falou conosco esses dias, missão começa onde você está e termina onde Deus te levar. Então, onde você estiver, você já está fazendo missão. Na sua igreja, servindo a sua igreja local, trazendo projetos para a obra social, para evangelismo. Nós fazemos a obra do Senhor onde nós estamos, na nossa profissão, na escola, na faculdade, no nosso trabalho. Onde nós estivermos, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos sendo um missionário para a glória de Deus. Finalizando, já entrando como de fato a missão ardendo no meu coração, isso que a Bia está comunicando a gente é que a gente precisa levar a fama de Jesus, né? Cara, existem tantos famosos hoje em dia em tantas áreas da nossa sociedade e essas pessoas que estão em alta como famosos, eles estão ainda mais crescendo a fama deles, né? Seja por TikTok, por Instagram, por uma trend do momento. Só que nós estamos se importando tão pouco com a fama de Jesus, então nós precisamos literalmente deixar Jesus famoso em todos os lugares onde nós estamos. Por isso que a missão começa onde você está, ou seja, a fama de Jesus deve começar onde você está, e ela vai terminar, ou ela vai continuar onde Deus te levar, né?
E a minha vida em relação à caminhada missionária, eu falei para vocês que eu fui para o Giovanni Si. Os meus pais, como pastores, depois quando eu estava no Giovanni Si, os meus pais eles foram para uma igreja local, né, fazendo parte desse mesmo ministério ao qual eles casaram, onde foi a minha igreja, né, durante toda a minha vida, em São Paulo. E aí uma das nossas igrejas ficou sem pastor, e foi quando os meus pais foram assumir essa igreja. Então quando eu fiquei 6 meses no Giovanni Si, e eu voltei para casa, né, e aí os meus pais eram os meus pastores agora, e ali eu comecei a desenvolver algumas coisas também com a liderança e tudo mais. Foi quando que a causa da igreja perseguida, de fato, entrou na minha vida, entrou no meu coração. Eu comecei a olhar mais para os de fora da nossa realidade tão confortável, da nossa realidade ocidental aqui no Ocidente, de igrejas modernas, igrejas confortáveis, um evangelho tão legal a qual nós vivemos sem nenhum tipo de perigo, olhando para esses irmãos que estão carregando em seus corpos o morrer de Jesus. E aí, quando eu falo disso, me vem sempre esse versículo que está em Colossenses capítulo 1, versículo 24, a qual Paulo ele escreve para a igreja de Colossos, né? Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por causa de vós, preenchendo o que resta ainda das aflições de Cristo Jesus na minha carne, pelo seu corpo que é a igreja. Então Paulo ele nos convida ao leitor que está lendo isso a continuar preenchendo os sofrimentos de Cristo Jesus que ainda resta, sabe? Em função da igreja. E cara, e quando eu comecei a me dar com essa realidade da igreja perseguida, eu percebi que o Senhor tinha algo para minha vida. Foi quando então que veio o monólogo, né? A apresentação através do teatro é uma ferramenta a qual o Senhor deu para minha vida para que eu pudesse compartilhar a mensagem. Só que a causa da igreja perseguida foi uma busca individual. Eu entendendo que além de nós que estamos aqui no Brasil podemos pregar o evangelho de forma livre, existem missionários que estão morrendo nesses lugares. E existe uma igreja local que está neste lugar, porque os missionários estão indo até lá para poder formar discípulos, para que a fama de Jesus se levante nesses países. Mas e os irmãos que estão lá agora como cristãos em um país a qual Jesus não pode ser anunciado? E aí o Senhor começou a nos desenvolver nessa dinâmica de nós precisamos levantar a voz de uma igreja que é calada nesses lugares. Nós precisamos representar o sangue desses irmãos que perdem a sua vida, porque o sangue dos mártires é a testemunha da igreja, é o testemunho do evangelho. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Onde morre um cristão nesses países, ali é uma semente que está sendo plantado para uma igreja para ser reconhecida. Quantos mártires, né, que já derrubaram o seu sangue, que estão fazendo isso para que o nome de Jesus venha a ser levantado. E aonde existe um sangue a ser derramado, ali existe uma igreja em implantação. Então nós estamos vivendo para isso. Acho que é mais ou menos que parte daí o começo da minha caminhada missionária, e é onde o Senhor tem levado a minha vida e a vida da minha esposa, para nós podermos continuar preenchendo o sofrimento de Cristo Jesus no seu corpo, que é a igreja. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, Rapidinho. Tá. Vocês querem café, água? Verdade. Vocês aceitam? Quer um cafezinho? Eu Vocês aceito querem um cafezinho. Pronto, a minha pergunta é a seguinte, beleza, você falou como foi que começou essa missão no seu coração, mas assim, como é que ela foi implantada? Para quem ela foi apresentada? Quem foi que abraçou essa sua ideia? Sabe, porque assim, muitas vezes eu também tenho muitos sonhos, tem muitos sonhos, mas o que falta são pessoas para abraçar. Isso que a gente pensa, isso que a gente compartilha. Sim, aí está um pressuposto ao qual nós comentamos aqui, que é aonde um missionário em desenvolvimento vai ter mais força e precisa vir desse lugar. 2 lugares. Primeiro lugar, a sua família. E muitos desses enfrentam dificuldades, porque talvez o pai não é convertido ainda, a mãe não é convertida. Então você, cara, tem um emprego, você tem um salário, aí tu vira pra tua mãe amanhã e fala: mãe, você é missionário em tempo integral. A tua mãe que não acredita em Jesus, não compartilha da mesma forma, você vai falar: você tá louco? Da onde vai vir o teu sustento? Entendeu? Então, por isso que nós defendemos que você vai ter um entendimento de ir para a missão, de viver de forma integral. Mas por que você já não começa praticando isso no teu trabalho?
Quem diz que missionário só é aquele que vai lá para a África, que vai lá para a Ásia, que vai lá para a Europa? Você é missionário onde você está, você precisa ganhar a tua casa para Jesus. Por que você quer ir para longe, sendo que você não ganhou nem a tua mãe, nem o teu pai ainda, e nem os seus irmãos ainda? O primeiro campo missionário é a sua família. E outro lugar que você precisa ganhar ponto de apoio, a tua igreja local, cara. Nós precisamos ser missionários na nossa igreja local, fazer parte do contexto. O que Jesus pensa de João Pessoa? O que Jesus pensa dessa cidade? O que Jesus pensa das nossas ruas, da nossa cidade? Nós estamos inseridos na missão de Deus. É aqui em João Pessoa, vocês como missionários locais daqui. Por que você quer fazer parte de outra missão, sendo que você nem ganhou a tua cidade ainda para Jesus? Se o Senhor tiver algo com você além daqui, isso vai fluir de forma naturalmente. E como que foi com a minha vida? Olha, até um brigadeiro, gente. Vem esse podcast aqui, cara. Quando eu saí do meu ensino médio, eu fui fazer uma faculdade. Eu fiz administração com ênfase em comércio exterior. Só que no meio da faculdade o Senhor me pegou. E a partir daí que então outras dinâmicas foram aparecendo, eu fui conversando com os meus pais, e mesmo os meus pais sendo pastores locais, mesmo me apoiando para a missão, eles tiveram uma conversa madura comigo. É isso que você quer? Você tem noção que quer viver 100% da fé, você não tem um salário, você não chegar no teu dia 5, tu não ter o seu salário, você chegar no teu dia 20, não ter o teu vale. E quando você for um pai de família, como que vai ser a sua esposa? Ela vai depender de você. Você tem noção para onde você está, você tem convicção que o Senhor vai sustentar os teus pés e as tuas mãos. E é daí que nós começamos a aprender que missões se faz com os pés de quem vai, com os joelhos de quem está orando, mas com as mãos de quem abençoa. Existem pessoas hoje em dia, meus amigos, que são missionários, mas elas nunca foram para um campo. Mas o recurso delas estão indo com esses missionários que estão indo para esses campos, né? E essa frase também, que missões se faz com os pés de quem vai, com os joelhos de quem olha e com as mãos de quem abençoa, também é aquela outra frase que se eu me confundir aqui, você me refresca a memória. Suor e lágrimas. Isso, sangue, suor e lágrimas. Missões se faz com o suor de quem trabalha, porque esses que trabalham vão enviar recursos para o que estão indo, com as lágrimas de quem dobra os seus joelhos para orar e com o sangue de quem estão nos campos, dando a sua vida pelo Evangelho. Então, cara, não existe a importância maior de quem está indo e uma importância menor de quem está ficando e abençoando. Não. Missões, cara, a mesma pessoa que abençoa é a mesma importância do que estão indo para lá. Você que não tem uma prática da vivência missionária, ou qualquer pessoa que não tem essa prática, pode começar a ser missionário em oração. Seus primeiros passos na missão do Senhor vai ser com os seus joelhos, porque eu e a Bianca, a gente compartilha de uma máxima. A nossa oração, a nossa voz está chegando primeiro nesses lugares do que os nossos pés. Se o Senhor nos levar algum dia para a Turquia, nós pisarmos com os nossos pés, a gente vai falar. A gente vai falar o dia que nós pisarmos naquele aeroporto. A minha voz chegou aqui primeiro do que os meus pés. E é uma coisa que a gente sempre fala também, é que viver de forma integral para o Senhor é quando realmente o Senhor chama. Porque a gente sabe que existem pessoas que não têm responsabilidade e vão se jogando no campo. É uma fuga, né? É uma fuga. Às vezes foge para fugir de problemas, para fugir da família, e isso é muito perigoso. Então, quando a gente tem as igrejas locais que apoiam, sabe, que de fato impulsionam os missionários, esses missionários vão de forma mais preparada para o campo. Infelizmente, a gente vê um cenário onde muitas igrejas não apoiam o missionário, não apoiam a causa missionária, né, meu amor? E por não apoiar, não preparam o missionário, e às vezes o missionário acaba fugindo de qualquer forma, despreparado, e se joga no campo. E abre um parênteses aqui, aquele homem, aquela mulher está tão convicta de que Deus está falando com ele, cara, você precisa ir para o campo, porque essa pessoa vai chegar no teu pastor, e o pastor talvez não está alinhado tanto, ou não teve um momento de conversa, de discipulado, que de tanta insistência, esse pastor vai acabar cedendo. Então vamos fazer aqui um culto de envio, vamos levantar aqui algum recurso, aí abençoa esse missionário, envia ele para o campo, só que depois nunca mais tem uma conversa. Não mantém esse missionário no campo. Gente, não existe um envio sem igreja. Exatamente.
Não existe um envio autossustentável. A igreja que envia é a igreja que sustenta. Você vai ver aqui na história dos discípulos, dos apóstolos. Muitos missionários que estão abandonados no campo. Sim. Isso é real, é realidade. A gente conhece histórias de missionários que foram com o sustento da igreja, a igreja parou o sustento e o missionário ficou lá, sem ter o que comer para dar para a família, que a igreja havia prometido o sustento. Então nós temos vários cenários, vários cenários missionários, várias realidades, sabe? Então a gente é muito responsável em poder falar para as pessoas, em poder fazer esse chamado à missão, sabe? Primeiro entenda o que você está fazendo, para onde você está indo, sabe? Busque no Senhor qual o seu propósito, tá? Sabe? Tem pessoas que vão pro campo missionário para ser realmente integrais, para servir numa base missionária, mas tem pessoas que o Senhor está usando a profissão, a pessoa está crescendo na profissão, vai ser um médico, e o Senhor vai mandar lá pro outro lado do mundo, vai mandar lá pra não sei aonde, sabe? Tem pessoas que não vai sair da tua cidade. Tem pessoas que não vai sair do lugar onde E tu vai ser um missionário igual os que estão lá do outro lado. Exatamente. Porque da mesma forma que o evangelho é pregado do outro lado do mundo, ele deve ser pregado do outro lado da rua, cara. Exatamente. Então existem vários cenários em que a gente vai ali alimentando e vai fazendo essa urgência, né? A gente faz um chamado de urgência. Os campos estão brancos, mas ainda faltam trabalhadores. Os trabalhadores estão em falta. Então, uma coisa que o Danilo sempre fala, a gente nunca vai ver um missionário voltando do campo e falando, cara, não precisa de ninguém, tá cheio de gente lá, tá de boa, fiquem nas suas igrejas locais. Não. Sempre existem trabalhos a serem feitos. Então, a mensagem do monólogo Extremidades, que vocês assistiram no último Arena, não é uma mensagem que está singular para gente, vamos todo mundo sair daqui, pegar as nossas malas, pegar a nossa vida, os nossos passaportes e ir para os campos. Sim. Não, gente, a mensagem é, gente, vamos fazer Jesus conhecido nessa cidade e a partir daqui a gente consiga encontrar outros campos. Se eu fosse perguntar para vocês, aqui em João Pessoa ainda existem pessoas para poder conhecer Jesus? Então, porque... No condomínio demora tempo. Então vamos fazer isso. E o Senhor vai te dar a oportunidade de você ter uma profissão, de você ter o seu salário, mas de você também ser um missionário. Mas também olhando para os que já estão fora. Então é a mesma dinâmica, sabe? Jesus não disse, alcance primeiro Jerusalém, depois Judéia, e depois Samaria, e só depois os confins da terra. Judéia, Samaria, Jerusalém, Em conjunto, né? confins da terra ao mesmo tempo. E vamos lá. Mas, assim, sabe o que me pega nesse quesito é o seguinte, pode ser que tenham pessoas que tenham chamados para ir mais além, no caso de para os confins da terra, para ir todo o canto da terra, mas elas acabam se limitando, por exemplo, em uma cidade, então, em no somente trabalho, e por medo ou coisa do tipo, elas acabam se limitando, se pondo naquela caixinha. Muitas vezes, assim, a igreja não tem o seu devido apoio, pode ser que ela não acredite no missionário, mas ele tem esse chamado no coração dele, e por não ter essa crença em casa, essa crença na igreja, esse medo de ir, e ele achar que só naquela caixinha dele tá bom, ele pode acabar se prendendo ali, mas o chamado dele é muito maior. Isso não pode acontecer não, se nós acabarmos, sei lá, pregando entre aspas, esse tipo de coisa, de que tudo bem, você pode pregar só aqui no seu bairro, só aqui no seu condomínio, na sua cidade. Entendemos que tem etapas. Sim, mas será eu que... entendo. É essa pessoa que fica presa. Duas coisas que vai acontecer com essa pessoa. Ou de fato, ele vai compreender que a sua liderança ou o seu discipulado, o seu discipulador, não tá tirando ele dessa zona, tá levando ele porque, cara, vocês que trabalham com discipulado, né, a igreja que trabalha com discipulado, você vai estar lá discipulando uma pessoa para que ele possa ir além. Ou essa pessoa, ele vai trocar a sua liderança ao ponto dele, cara, agora sim eu tô entendendo. Ou ele vai se tornar um grande discipulador, ao ponto dele não conseguir ir, mas ele enviar pessoas. Porque às vezes a pessoa fica tão presa, ou fica até com medo, ou até mesmo não é nem propósito do Senhor. A pessoa coloca no coração dela e na mente dela que fala, caraca, o Senhor me chamou para ir para a África, mas eu não saí daqui do bairro ainda. Mas será que foi isso mesmo? Mas será que também, com tudo isso que o Senhor compartilhou no seu coração, você também não pode trabalhar uma dinâmica que você não vai, mas eu envio pessoas no meu lugar? Quantas pessoas que nós vemos aqui na Bíblia que pelo cenário ou pela circunstância o Senhor impediu dessas pessoas irem, mas o Senhor também não impediu que elas enviassem pessoas, né? Então nós precisamos
A partir daí, o que o Senhor compartilhou com o seu coração? Isso já foi compartilhado com uma igreja local? Beleza, a tua família é o teu maior apoio, tua fonte de apoio. Mas se a tua família ainda não é alcançada para Jesus, o que a tua igreja local está dizendo acerca da tua missão? Ela está sendo teu apoio ao ponto de poder compreender e ter um dinamismo aqui, uma ponte entre você e a sua família que ainda não compreende a sua missão, mas a tua igreja compreende a tua missão. Como que está sendo esse ponto de apoio? Porque uma vez que o Senhor tem um chamado para você sair daqui e a sua igreja te apoie isso, mas a tua família não te apoia, é aí que o evangelho de Jesus entra. Não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão entre pais e filhos. Mas eu também vim trazer, a pregação do evangelho. Qual que é o ponto de apoio da tua igreja? Então, a tua igreja vai ser suficiente para você poder fazer essa comunicação e você poder ser enviado de forma clara, sabendo que a tua família também vai ser alcançada. Cara, nós vamos te mandar, nós vamos te enviar, mas fica tranquilo, que da tua família nós vamos cuidar, nós vamos ver a tua família aqui para Jesus, fica tranquilo. Ou a tua igreja vai falar, cara, fica aqui, nós queremos ver a tua família ainda para Jesus, ao ponto que a tua família, a tua igreja seja o ponto de apoio para poder te enviar, sabe? E te liberar. Em Marcos, a gente vai ver a história do endemoniado de Gadara. Depois que ele é liberto ali, ele pede para ir com Jesus. Jesus fala, não, fica aí, prega para os teus, vai para sua casa, para sua família. Então nós temos dois tipos de chamado. Nós temos aqueles que realmente o Senhor fala, vai para as nações, vai para outro estado, vai para outra cidade. E existem aqueles que o Senhor fala, a sua família, vai para os teus, vai pro seu bairro, pra sua escola, pro seu trabalho. Vai pro Bessa, vai pro Tambaú, vai pra... Exatamente. Né? Então, a gente tem esses dois cenários. E é por isso que das nossas orações, quando a gente vai nas igrejas, ministrar em todas as igrejas, a nossa oração não é só para que as pessoas sejam impactadas, mas que as igrejas se tornem engajadas com a missão. Então, elas comecem a preparar a igreja, elas comecem a falar sobre isso com a sua igreja. E de fato, quando a igreja ela é envolvida em missões e existe um ensinamento sobre o que é missões de fato, a gente vai existir ali os missionários que entendem, que vão ficar, que vão orar, que vão abençoar. Mas vai existir também os missionários que vão ir para as nações e a igreja vai abençoar, a igreja vai sustentar, a igreja vai enviar esses missionários para escolas missionárias ou vai ter a sua própria escola missionária dentro da igreja, vai criar as suas bases. Então essa tem sido a nossa oração. Gerar esse engajamento, que as igrejas realmente se engajem em missões, de fato, não só falar, porque muitas das vezes só falam, mas de fato receber a mensagem do monólogo e falar, a gente precisa fazer algo, a gente precisa preparar os nossos jovens, a gente precisa preparar aquele irmãozinho lá que um dia falou que tinha vontade, ele tem vontade, então a gente vai preparar esse missionário e a gente vai enviar, a gente vai sustentar, entendeu? E fazer como o papel de Ananias, né? Foi lá, preparou Paulo e enviou. Isso. Exatamente. A missão de Deus é a família de Deus, mas também é a casa de Deus. Por quê? A missão de Deus é a família de Deus, porque, é a tua igreja em movimento, né? Missões é a movimentação de uma igreja local para uma igreja global, né? Só que a família de Deus, que é a igreja de Deus, vai também começar na casa de Deus, que é famílias, que é o relacionamento, a família que ela se despertou dentro da sua casa, ou ela está recebendo Cristo na sua casa, e isso pertence a uma igreja local, e essa família que tem uma igreja local quer impactar famílias ao redor. Então a missão de Deus está em movimento com a família de Deus, mas com muitas casas em movimento. Sim. E nós precisamos partir daí, cara. E como a gente falou, né? Existem aqueles que vão e aqueles que ficam. Imagina se todo mundo for pro campo. Quem quer ficar para orar ou para abençoar? E quem é os médicos que a gente vai procurar? Quem é os advogados que a gente vai procurar? Quem são os professores que a gente vai para os nossos filhos na escola? Sim. Então, existem vários cenários e existem propósitos diferentes. Por isso que cada um precisa buscar individualmente o seu propósito no Senhor. Senhor, para que o Senhor me chamou? Né? Para onde o Senhor vai me levar? Entendeu? Eu sei que vai ter aqueles que vão, o Senhor quer que eu fique, qual é a profissão que o Senhor deseja, sabe? Qual é a faculdade que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor deseja de mim hoje.
entendeu? Então existem os que vão e existem os que ficam, gente. E ambos têm um papel fundamental. Fundamental, exatamente. Não é mais importante quem está lá no campo, quem está na África, quem está de um lado para o outro. Não é mais importante. Todos têm um papel fundamental. A gente está encerrando, assim, estamos prestes a encerrar, os pastores já chegaram. E eu queria perguntar se vocês têm alguma mensagem que vocês queiram deixar para a gente finalizar, se tem algo que vocês, alguma mensagem. Eu acho que existe um clamor urgente de vidas precisando de Jesus. Uma experiência que a gente teve recentemente no Mato Grosso do Sul. A gente estava numa conferência junto com uma base missionária, a gente fez uma conferência numa escola. E a gente saiu, a gente fez um treinamento com a galera durante a tarde, num sábado. E a gente saiu para as ruas para evangelizar. E ali várias pessoas foram encontradas. E eu lembro que a gente entrou em um lugar assim, que era todo de terra, e tinham várias casinhas bem humildes. E a gente entrou, o pessoal já tinha algumas pessoas que tinham vindo na frente. E eu entrei assim, e a gente encontrou logo com 2 mulheres e uma criança. Era mãe e filha. E era uma casa muito, muito humilde, não tinha praticamente nada. E eu cheguei para ela e eu comecei a conversar com ela, e era Maria e Isabel. E elas começaram a compartilhar algumas coisas, e eu comecei a falar de Jesus para elas, comecei a compartilhar sobre a mensagem, e eu via claramente na moça um desequilíbrio emocional muito grande. Eu via que ela estava muito triste emocionalmente, e aí eu comecei a falar de Jesus, comecei a falar sobre o Evangelho, e aquela mulher com lágrimas nos olhos olha para mim e fala assim: hoje aqui em casa eu coloquei um louvor para minha filha escutar, e era aquele louvor que fala: passa lá em casa, Jesus. E ela falou que olhou para o filho dela e falou assim: filho, hoje Jesus vai passar na nossa casa. E aí quando ela falou aquilo, eu quase chorei na hora, porque eu falei: uau, ela orou, e a gente veio aqui nessa rua que a gente nem ia passar, e a gente está aqui falando de Jesus para ela, e ela está provando. Eu orei, eu falei: Jesus vai passar na nossa casa, e daqui a pouco veio uma equipe para orar por ela, para ajudar elas, né? Elas precisavam de ajuda também, e nós pegamos o contato delas, a igreja local ia ajudar. E ali aquilo me impactou muito, porque eu falei: meu Deus, quantas pessoas estão clamando, falando: eu preciso só de uma mensagem. Quantas pessoas estão se matando, precisando de uma mensagem de esperança, né? A esperança que é Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Quantas pessoas estão clamando por isso, e nós estamos silenciando a nossa voz, nós estamos com a nossa língua para dentro, e a gente retém tudo aquilo que a gente tem recebido nos nossos eventos, tudo aquilo que a gente tem recebido nas nossas conferências. Para o que a gente tem recebido tanta coisa? É para podermos transbordar nas ruas, transbordarmos por onde nós estivermos. Sair sem uma programação e falar: hoje eu vou falar de Jesus, nem que seja para uma pessoa. Hoje eu vou falar desse amor, nem que seja para uma pessoa. Quantas pessoas estão precisando ouvir? Então acho que essa tem sido a nossa oração. E quando no final do monólogo a nossa ministração quantos aqui estão dispostos a pregar o Evangelho? Não é só ir lá para o outro lado, morrer, ser um mártir, não. Quantos aqui estão dispostos a compartilhar desse pão da vida? Existem pessoas que estão famintas. Nós temos o pão e nós não compartilhamos do pão. Então essa tem sido a nossa oração e a nossa mensagem. Proclamem o Evangelho. Seja um missionário onde você estiver. Faça a obra de Deus onde você estiver, sabe? Esteja totalmente disponível para o Senhor. Onde você estiver, na rua, não importa. Na sua casa, principalmente. Comece pela sua casa. Comece sendo um bom testemunho na sua casa. Pregue com a sua vida. E a partir daí o Senhor vai fluindo. E se todo cristão fizesse isso pelo menos uma vez no dia, quantas pessoas a gente já teria ganhado, quantas pessoas já teriam sido impactadas, sabe? Então acho que essa é a mensagem. Preguem a palavra, conheçam o Senhor, se relacionem com esse Deus, porque quando a gente se relaciona com esse Deus de forma profunda,
a gente fala, meu Deus, não tem como isso ficar só pra mim. Não tem como essa mensagem ser só pra mim, porque a mensagem de Deus não é individual, ela é coletiva, ela é pra todos. A mensagem do Evangelho é pra todos. Então acho que essa é a mensagem que eu deixaria hoje. Tá, complementando, nós vamos entender que a maior estratégia que Deus nos deu através do seu Espírito para quando nós vamos falar de Jesus para alguém que nós não conhecemos e para alguém que nós conhecemos também, é nós sairmos de um lugar de convencer as pessoas e assumirmos um lugar de anunciar. Quem convence é o Espírito. Eu preciso falar, eu preciso abrir a minha boca e contar uma história. Eu não tenho um papel de, você acredita nessa história ou não? Mas mesmo se a pessoa não quiser me ouvir, ou não quiser entregar a vida para Jesus, ou não quiser ter um relacionamento com Jesus, eu mesmo assim preciso anunciar. Por que as pessoas se param em pregar o Evangelho? Por que as pessoas não estão indo falar de Jesus? Porque elas estão assumindo o papel exclusivamente do Espírito. Elas acham que elas vão falar e no mesmo instante as pessoas têm que se convencer, porque se as pessoas não se convencer, a minha pregação foi ruim. Mas quem disse que o Senhor nos chamou para sermos convencedores, ou para nós termos o convencimento? O Senhor nos deu um único ministério, geral, global, além dos 5. Pastor, mestre, evangelista, profeta e apóstolo. Além dos 5 ministérios, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E a reconciliação acontece através de eu anunciar a mensagem. Convencimento não vai partir do pregador ou de quem está anunciando a mensagem. O Espírito vai entrar quando você anunciar. O Espírito não consegue convencer se essa pessoa não escutar a mensagem. Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos entender, cara, vamos tirar esse fardo que eu preciso convencer a pessoa, precisa aceitar Jesus na minha frente. Cara, vamos conversar com a pessoa, vamos liberar Jesus nas ruas, vamos tornar Jesus famoso. E eu torno Jesus famoso anunciando a fama dele. A fama dele nos persegue. Nós precisamos ter isso na nossa mente para nós podermos começar a caminhar entre pequenos, médios e longos passos. E aí o Espírito assume o seu papel de convencer as pessoas do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo, mas também dando a recompensa de paz, justiça e alegria. Amém? Amém. Muito forte essa mensagem. Emerson quer... Não, muito bom. Foi muito bom sentir a presença de Deus nessa conversa com vocês. Amém. Foi algo muito proveitoso, eu gostei demais de conversar com vocês. Achei bem revigorante, inclusive para mim. E acho importante também nós sermos pregadores da palavra, não só para poder fazer com que outras pessoas provem do Espírito de Deus, mas nós também que somos convertidos precisamos provar também. Seja de uma forma para nos edificar, ou porque nós nos afastamos e precisamos ouvir novamente para relembrar de como Deus é bom. Então nós nos levantarmos assim é uma coisa muito importante. Amém. No geral, no sentido geral. Amém. Cara, muito bom. Muito obrigado por essa conversa de vocês. Antes da gente encerrar, eu só queria que vocês deixassem a rede social de vocês para a galera seguir, tá conhecendo, compartilhando também. Podem? Amém. O meu é @Bianca Marchetti. O meu é @dan.marchetti, CH, 2T e o I. E se você quiser nos procurar também no YouTube, digita lá Danilo Marchetti. Tudo que aparecer relacionado ao monólogo Extremidades, você vai ver algum culto lá que já foi apresentado esse monólogo. E é isso, que se você também está assistindo aí, fazer parte de alguma outra igreja local, quiser nos convidar, é só nos chamar pelo Instagram e a gente vai estar muito disponível para poder anunciar Jesus aí na sua igreja local. E é isso aí. Amém. Muito obrigada pela participação de vocês, estarem aqui na A gente retinha agradece. final. Agradecemos pelo esse convite tão precioso. Temos muitas coisas para perguntar, mas vai ficar para uma outra Tá oportunidade. bom. Parte Obrigado. 2. Parte 2. É isso, gente. Obrigada a vocês que ficaram aqui até o final. Tenho certeza que essa mensagem impactou o coração de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, também vai estar aberto. E vamos estar direcionando para eles estarem respondendo vocês. Amém. Tchauzinho. Tchau. Até o próximo.